Bartolomeu, Natanael, o apóstolo viajante. Seu nome vem do aramaico, com uma referência patronímica, Bar Talmai, filho de Talmai. Há historiadores que também mantêm uma referência patronímica, mas dá outro significado para o nome, Bar Ptolomeu, filho de Ptolomeu. Esta última hipótese não é inverossímil, visto que Ptolomeu, suposto pai de Bartolomeu, possuía um prenome grego e a cultura grega tinha uma grande influência na Judéia da época. Porém, João o dá como Natanael, João capítulo 1, versículo 45. Crê alguns estudiosos que Bartolomeu era o sobrenome de Natanael. Natanael significa Deus deu. O significado desse nome fica claro, levando-se em conta que ele vinha de Caná, onde deve ter testemunhado a ação de Jesus em bodas de Caná. João 2, versículos 1 ao 11. Sendo Bartolomeu e Natanael a mesma pessoa, o Evangelho de João nos proporciona várias informações acerca de sua personalidade. Jesus chamou Natanael de israelita, em quem não há dolo. João 1, versículo 47. Nascido em Caná, a 14 quilômetros de Nazaré, na Galiléia, e que foi apresentado a Jesus pelo também apóstolo e seu maior amigo Filipe, como narra a Bíblia. Filipe comunicou a Natanael, Bartolomeu, que havia encontrado o Messias e que esse provinha de Nazaré, ao que Natanael responde dura e preconceituosamente: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? João 1, versículo 46. Essa observação é importante indicador das expectativas judaicas quanto à vinda do Messias, então tidas. No seu primeiro encontro com Jesus, recebe um elogio. Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. João 1, versículo 47, ao qual o apóstolo responde: como me conheces? Jesus responde de forma que não podemos compreender claramente, somente através das Escrituras. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Com certeza se tratava de um momento crítico e decisivo na vida de Natanael. Após essa revelação de Jesus, Natanael faz a sua adesão ao Mestre com a seguinte profissão de fé: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele havia sido associado de Filipe em vários empreendimentos de negócios e estava vindo ver João Batista com Filipe, quando se encontraram com Jesus. Quando Natanael juntou-se aos apóstolos, ele tinha 25 anos e era o segundo mais jovem do grupo. Era o mais jovem de uma família de 7 irmãos e, sendo solteiro, era o único esteio de pais, idosos e enfermos, vivendo com eles em Caná. Os seus irmãos e a irmã eram pessoas casadas ou falecidas, e nenhum deles vivia lá. Natanael e Judas Iscariotes eram os 2 homens mais bem instruídos entre os 12. Natanael havia chegado a pensar em estabelecer-se como mercador. Jesus não deu, ele próprio, nenhum apelido a Natanael, mas os 12 logo começaram a referir-se a ele em termos que significavam honestidade e sinceridade. Ele era sem artifícios, e essa era a sua grande virtude. Ele era tanto honesto quanto sincero. A fraqueza do seu caráter era o seu orgulho. Ele era muito orgulhoso da família, da cidade, da própria reputação e da nação. E tudo isso seria louvável, não fosse levado tão adiante. Natanael, contudo, era inclinado a ir aos extremos nos seus preconceitos pessoais. Estava disposto a prejudicar os indivíduos em função das opiniões pessoais deles. Muitas vezes, quando Jesus encontrava-se nas montanhas com Pedro, Tiago
e João, e as coisas estavam ficando tensas e confusas entre os apóstolos, quando até mesmo André estava em dúvida sobre o que dizer aos seus irmãos inconsoláveis. Natanael aliviaria a tensão com um pouco de filosofia ou com um lance de humor, e um humor certamente de boa qualidade. O dever de Natanael era o de cuidar das famílias dos 12. Ele estava frequentemente ausente do conselho apostólico, pois, quando sabia que alguma doença ou outra coisa fora do ordinário havia acontecido a alguém sob o seu encargo, ele não perdia tempo e corria logo até a casa da vítima. Os 12 ficavam sossegados ao saber que o bem-estar das suas famílias estava assegurado nas mãos de Natanael. O que Natanael mais reverenciava em Jesus era sua tolerância. Ele nunca se cansou de contemplar a abertura da mente de Jesus e a generosa compaixão do Filho do Homem. Entretanto, Natanael não era obstinado, mesmo no seu orgulho. Ele era rápido em reverter os próprios pensamentos, uma vez que olhasse no rosto de Jesus. O pai de Natanael, Bartolomeu, morreu pouco depois de Pentecostes. Após o Pentecostes, tendo recebido, junto com os demais, o Espírito Santo, que desceu sobre eles em forma de línguas de fogo, quando se encontravam reunidos no cenáculo com Maria, Bartolomeu seguiu com o apóstolo Felipe para pregar o Evangelho na Síria e Ásia Menor. Os dois partiram dali, primeiro pregando juntos, depois se preparando, enquanto visitavam várias cidades individualmente. Mais tarde, outra vez, juntos, levaram muita gente à salvação pela fé em Jesus Cristo. Na Ásia Menor, o apóstolo Felipe se separou mais uma vez de Natanael por algum tempo, levando à conversão os ferozes e selvagens habitantes de Lídia e Mísia. Enquanto isso, Natanael, que anunciava o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nas cidades dos arredores, recebeu um mandato do Senhor para que fosse ao encontro de Felipe para ajudá-lo. Acredita-se ainda que ele pregou também na Mesopotâmia, Pérsia e Egito. Juntos, mais uma vez, Natanael desempenhou com muito esforço suas tarefas apostólicas, em unidade de pensamento e ação com Felipe. Felipe foi seguido por sua irmã, a Virgem Mariana, e todos trabalhavam juntos pela salvação das almas. Durante a passagem por Lídia e Mísia, ao difundir as boas novas da Palavra de Deus, sofreram todo tipo de perseguição. Suportaram muitas provações, açoites e tribulações nas mãos dos infiéis. Apesar de tudo isso, porém, seguiram adiante com a tarefa de anunciar o Evangelho e difundir a fé cristã por onde passavam. Numa das aldeias de Lídia, encontraram-se com João, o evangelista, o discípulo amado de Cristo, e em sua companhia viajaram para a terra de Frígia. Ao entrar na cidade de Hieralópolis, começaram desde logo a anunciar o Evangelho de Cristo. Por essa época, a cidade se encontrava repleta de ídolos que eram adorados por todos os seus habitantes. Entre estas falsas divindades havia uma víbora para a qual tinham edificado um templo especial. Ali se ofereciam alimentos e outros tantos e variados sacrifícios. Essa gente adorava igualmente outras serpentes e víboras. Felipe e sua irmã se protegeram a si mesmos com orações contra os ataques das víboras e foram ajudados por Bartolomeu e João, o evangelista, que ainda estava com ele neste momento. Todos juntos venceram a serpente com orações poderosas e com o poder de Cristo as mataram. Natanael, Bartolomeu, foi apóstolo e mártir, sob muitos pontos de vista. Natanael era o gênio ímpar dos 12. Ele era o filósofo apostólico
e o sonhador, mas era o tipo de sonhador prático. Alternava estações de profunda filosofia com períodos de um raro humor bufão. Quando estava com o humor certo, Natanael era provavelmente o melhor contador de histórias entre os 12. Jesus gostava muito de ouvir Natanael discorrendo sobre as coisas, tanto as sérias quanto as frívolas. Natanael aos poucos foi levando Jesus e o reino mais a sério, mas nunca encarou a si próprio com seriedade excessiva. Natanael viu os prodígios operados pelo Mestre, ouviu a sua mensagem, assistiu à sua paixão e glorificação. Depois se tornou arauto da Boa Nova, aceitando com o mesmo entusiasmo as consequências de um testemunho comprometido. Os apóstolos todos amavam e respeitavam Natanael, Bartolomeu, e este se dava esplendidamente com todos, exceto com Judas Iscariotes. Judas não achava que Natanael levasse o seu apostolado suficientemente a sério, e certa vez cometeu a temeridade de ir secretamente a Jesus para lançar uma queixa contra ele. Jesus disse: Judas, toma cuidado com o que fazes, não superestimes o teu encargo. Quem entre nós é competente para julgar o nosso irmão? A vontade do Pai não é que os seus filhos devam compartilhar apenas as coisas sérias da vida. Deixa-me repetir, eu vim para que os meus irmãos da carne possam ter júbilo, alegria e uma vida de maior abundância. Vai então, Judas, e faze bem aquilo que tenha sido confiado, e deixa Natanael, o teu irmão, dar conta de si próprio a Deus. E a memória dessa fala de Jesus, junto com a de muitas experiências semelhantes, viveu por muito tempo no coração iludido e decepcionado de Judas Iscariotes. As atividades apostólicas de Natanael não há notícias certas. Uma tradição diz que ele trazia consigo o Evangelho herético de Matias, escrito em hebraico, e o perdeu. As poucas anotações que restaram da era subapostólica e patrística indicam que este evangelho judeu era bastante diferente dos evangelhos gregos gentis, de Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como eram os tão chamados evangelhos judaico-cristãos, heréticos dos nazarenos, ebionitas e hebreus, dos quais só restaram fragmentos. Diferentemente dos evangelhos gentis, estas tradições consideravam o Espírito Santo como a divina mãe de Cristo e não adoravam Jesus como uma divindade, mas como um irmão mais velho e líder da comunidade dos santos de Deus. Muitas de suas obras são conhecidas através de traduções como o Evangelho de Bartolomeu, Pregação de Bartolomeu no Oásis e a Pregação de André e Bartolomeu. Uma antiga tradição armênia afirma que ele foi para a Índia e lá pregou àquele povo a verdade do Senhor, segundo o Evangelho de Mateus. Depois que naquela região converteu muitos a Cristo, superando extremas dificuldades, passou para a Armênia Maior, onde converteu o rei Polímio, a sua esposa e muitos outros homens, em mais de 12 cidades. Essas conversões, no entanto, provocaram uma enorme inveja dos sacerdotes locais, que, por meio do irmão do rei Polímio, conseguiram a ordem de apedrejá-lo, tirar a sua pele e depois crucificado. Assim chegou ao final de sua vida terrena o apóstolo de Cristo, Natanael Bartolomeu, sofrendo as mais terríveis dores para a maior glória do Senhor, por volta do ano 90 depois de Cristo. Os fiéis que estavam presentes no momento de seu adormecimento em Cristo retiraram seu corpo da cruz, juntando sua cabeça e pele e colocando tudo em um caixão, e procederam ao sepultamento que se deu na cidade de Álbano, atual Baku, na Armênia Maior. Através de suas relíquias,
os enfermos receberam curas milagrosas, razão pela qual muitos descrentes foram convertidos para a Igreja cristã. Segundo a Igreja Católica, mais tarde suas relíquias foram levadas para a Europa e jazem em Roma, na igreja a ele dedicada. Suas relíquias também estariam no monastério de Bacoli, na Armênia. Também outros remanescentes de seu corpo e relíquias estariam em Frankfurt, no Maine, em Lipari, Sicília e Benevento, na Itália. O rei Eduard, o Confessor, que reinou de 1041 a 1066, é tido como tendo guardado uma relíquia de sua faca. Ele é o patrono dos padeiros, alfaiates e sapateiros. Os mercadores de Florença também o chamam de padroeiro. Ele é, na liturgia católica, mostrado com uma faca e um pedaço de pele, por causa de sua morte. Sua festa é celebrada no dia 24 de agosto. Um pequeno evangelho é também atribuído a ele.